Portugal está mergulhado numa das maiores crises económicas de que há memória. Portugal e a Europa. Diversos dirigentes internacionais manifestaram até a hipótese e a possibilidade de o euro, a moeda única, prevalecer. Mas a fragilidade atinge sobretudo 5 países: a Grécia, a Espanha, a Irlanda, o Reino Unido e Portugal. Com um elevado nível de endividamento, acrescentaram-se nas últimas semanas dificuldades brutais em ter acesso ao crédito. Houve dados positivos no desempenho económico do primeiro trimestre, mas o desemprego continua a aumentar, como vimos ainda hoje. E perante a pressão internacional, o Governo decidiu apresentar, na semana passada, um programa de austeridade que agrava os impostos e as condições de vida para os próximos anos. É este o cenário de fundo para a entrevista desta noite ao Primeiro-Ministro, o Engenheiro José Sócrates. Muito boa noite. Boa noite. Que será conduzida por mim e pela Judite Sousa. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Como sabe, hoje o Ministro das Finanças disse que as medidas de austeridade anunciadas na passada semana teriam de durar o tempo que fosse necessário. E o senhor, a semana passada, disse que elas iam durar ano e meio, ou seja, até 2011. Em que é que ficamos? Ficamos nas suas palavras ou nas palavras de Teixeira dos Santos? O Ministro das Finanças disse exatamente o que nós pensamos. É que estas medidas durarão o tempo que for necessário para atingirmos os nossos objetivos orçamentais. O Ministro das Finanças sugere que elas cheguem a 2013 Não sugeriu. Disse apenas que, se revelar necessário manter essas medidas, o faremos. Nós temos um compromisso para baixar o nosso déficit dos atuais 9,4%, que atingimos no ano passado, até 2,8% em 2013. E o que nós fizemos agora, com estas medidas adicionais, foi tomar medidas adicionais por forma a reduzirmos mais intensamente o déficit este ano e em 2011. E por isso adotámos estas medidas adicionais, com o acordo do PSD, até o final de 2011. E só temos o acordo do PSD até o final de 2011. Então... Mas o Ministro das Finanças disse muito bem, porque se vier a demonstrar que é necessário manter essas medidas até 2013, não hesitaremos em fazê-lo. Porque o mais importante é que todos saibam, a Comissão, o Banco Central, os mercados internacionais, que nós estamos firmemente dispostos a cumprir as nossas obrigações para defender a nossa economia, para defender a economia europeia e para defender o euro. Portanto, vamos apontar a data de 2013 como a mais provável. Não vou apontar o mais provável e acho que essa é, aliás, uma discussão ao lado. Nós devemos agora preocupar com a execução das medidas. Não, mas dizer a verdade às pessoas, não é preparar as pessoas, preparar a opinião pública. Mas é o que eu estou a fazer. É o que eu estou a fazer. Nós tomaremos estas medidas, está-se a referir fundamentalmente ao aumento dos impostos. Com certeza. Ao imposto extraordinário e ao aumento do IVA, porque são essas duas. As outras permanecerão até 2013, claro, porque são medidas de redução da despesa. Mas essas duas nós temos intenção de as aplicar imediatamente para vigorar em 2010 e em 2011. Mas se chegarmos ao fim de 2011 e se revelar necessário manter essas medidas, mantê-las. Não temos o acordo do PSD para isso. Como digo, o acordo com o PSD é até só ao final de 2011. E tenho a expectativa que elas não venham a ser necessárias para além de 2011. Mas o mais importante é que todos saibam que nós temos um trabalho pela frente, um trabalho para fazer até ao final de 2013 e vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo por forma a reduzir o déficit até 2013 para 2,8%. E fazê-lo não apenas para defender a economia portuguesa, não apenas para defender o nosso país, para assegurar o seu financiamento, mas para defender o projeto europeu e para defender o euro. Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, tem sido criticado muito nos últimos tempos e a crítica que lhe é feita é de que tem desvalorizado a real situação do país e tem feito ao longo dos últimos meses. Hoje, o banqueiro Fernando Henrique, e pedi-lhe que reagisse a estas declarações, disse uma frase violenta: o dia em que batermos na parede não está muito longe, talvez por semanas, e bater na parede significa, por exemplo, a intervenção do FMI. Como é que o senhor lê estas declarações de um conceituado banqueiro português? Eu não quero comentar declarações de responsáveis bancários. O que eu digo é o seguinte, é que as condições de financiamento da nossa economia é exatamente o objetivo que nos move. E estamos a fazê-lo. E faremos todos os esforços para o assegurar. E falo-emos de forma responsável, não com declarações incendiárias e com declarações irresponsáveis. Mas falo-emos cumprindo o nosso dever. Acha que estas são declarações irresponsáveis? Eu não esperava ouvir isso de um representante de um banco, não esperava. Mas, enfim, não quero fazer outro comentário. O mais importante é concentrarmos naquilo que são as dificuldades que enfrentamos e que enfrentam todos os países desenvolvidos. Porque o que estamos a assistir não é apenas um ataque a Portugal, à Espanha, ao Reino Unido ou a outros países. Estamos a assistir a um ataque ao euro. E, porventura, essa foi, digamos assim, ou esse foi o engano da Europa. Porque o ataque à Grécia, no início deste ano, já representava e tinha elementos claros de que se tratava não de um ataque a um país,
mas de um ataque sistémico a toda a zona euro e à moeda única. É que só houve uma consciência coletiva disso, pelo menos publicamente assumida, no dia 7 de maio, quando o Sr. Primeiro-Ministro foi à cimeira dos líderes europeus, em Bruxelas, e no final, no briefing com os jornalistas, o senhor anunciou pela primeira vez a intenção de Portugal reduzir num ponto percentual adicional o déficit para os 7,3 este ano, o que implicou o tal pacote de austeridade apresentado na semana passada. O que lhe pergunto é que se foi nessa cimeira, que sentiu o barco a afundar? Não, desculpa, não é nada disso. Em primeiro lugar, nós apresentámos um programa de estabilidade e crescimento aplaudido por todas as instâncias internacionais. Mas é insuficiente. Um momento. Não, desculpe. Foi considerado por todos credível, detalhado e suficiente para fazermos os nossos esforços de consolidação orçamental até 2013. Foi esse o resultado. Mas a verdade é que, entretanto, o mundo mudou. E o que é que aconteceu? Mudou, então? e de forma, isso. O que mudou foram os mercados financeiros, José Alberto Carvalho. Basta ver a vossa televisão. Repare, vou-lhe dar um exemplo do que mudou. Os mercados financeiros são algo de muito estranho e invisível para o que é que mudou. O que mudou foi o seguinte. Por exemplo, no dia 30 de abril, as obrigações de tesouro pagavam um juro pelo empréstimo do nosso dinheiro à dívida soberana do nosso país de cerca de 5%. Uma semana depois, os juros das ilhas portuguesas estavam a mais de 7%. Isto foi uma mudança abrupta para Portugal, para a Espanha e para todos os países do euro. Isto significou, digamos assim, a segunda fase daquilo que é a crise internacional que vivemos desde 2008. É o ataque à dívida soberana. É que no dia 30 de abril o senhor garantiu no Parlamento, em resposta a uma pergunta de uma deputada dos Verdes, que não aumentava os impostos. Justamente, é que o mundo mudou nessa semana. No dia 30 de abril, como lhe digo, as nossas obrigações de tesouro pagavam um juro de cerca de 5%. Uma semana depois pagavam 7,2% ou 7,3%. Isto significa que houve uma mudança muito significativa no ambiente e uma mudança muito significativa naquilo que são os mercados internacionais e uma desconfiança acrescida relativamente às dívidas soberanas dos países do euro. Mas 3 dias antes, dia 30 de abril... Desculpe, deixe-me explicar, que isto é muito importante para os portugueses saberem. Nessa semana foram atacados todos os países. E eu sempre tive consciência de que nada valeria se cada país começasse a tomar medidas só por si. A Europa tinha que agir em conjunto. E o que se passou no dia 7 de maio, na sexta-feira, foi justamente isso. Uma discussão no Conselho Europeu, onde foi absolutamente claro e evidente para todos que este era um ataque ao euro e que era necessário a Europa toda reagir. E a Europa reagiu em conjunto. Mas deixe-me só reagiu a Comissão, reagiu o Banco Central Europeu e reagiram também os países. Eu espero que todos compreendam que para defender a Europa, Portugal não podia ficar na situação em que não devia agora fazer nada. Pelo contrário, é que no dia 30 de abril, países... quando o Sr. Primeiro-Ministro garantiu na Assembleia da República que não aumentava os impostos, 3 dias antes, algumas agências de rating, que bem ou mal são elas que acabam por influenciar os mercados e determinar as ações dos governos, tinham baixado o rating da República em 2 pontos. Então, mas isso não significou um aumento dos juros da dívida soberana. Foi um sinal, Não, desculpe, isso contribuiu para criar um problema que era um problema sistémico relativamente a todo o euro. E o que se passa é muito simples. Bem, quem não quiser reconhecer, não o reconhecerá. Mas a verdade é que o mundo mudou em 2 semanas e de que forma? E eu tenho a obrigação de conduzir a governação também estando atento às mudanças da realidade. Mas sempre estive convencido do seguinte: seria imprudente e de nada valeria cada país tomar medidas por si. Era necessário agir em conjunto. E essa reunião nessa sexta-feira, desculpe, todos à sua medida estão a tomar medidas. Está a tomar medidas a Alemanha, que acabou por decidir, ao contrário do que estava no programa da coligação, não baixar os impostos. Está a tomar medidas a Itália, que anunciou recentemente uma redução da sua despesa. Está a tomar medidas a França. Está a tomar medidas a Espanha. Estão a tomar medidas todos os países europeus. E porquê? A Irlanda porque todos nós... Bom, antecipou-se, desculpe. A situação da Irlanda é uma situação gravíssima, que nada tem a ver nem com Portugal, nem com Espanha. A Grécia tem uma dívida bruta de 1000%. Metade dos seus bancos estão falidos ou tiveram que ter a intervenção do Estado. A Irlanda tem um déficit de 13%, o nosso déficit é de 9,4%. A comparação não serve com a Irlanda. Todavia, o importante... Não, o déficit externo é muito superior na Irlanda. Como lhe digo, a dívida bruta da Irlanda é de 1000%.
Isto significa alguma coisa. Sim. Bom, mas o que eu quero significar é o seguinte, é que nessas 2 semanas em que se verificou um ataque especulativo e absolutamente inesperado, porque eu nunca pensei, nem nenhum dirigente europeu pensou, que nós, depois de estarmos a recuperar a economia como estamos, a Europa toda, este primeiro trimestre tivemos já crescimentos positivos, que houvesse uma desconfiança generalizada dos mercados relativamente à dívida dos países da zona euro. Portanto, o senhor nunca pensou que tinha que aumentar os impostos? Não, com certeza que não. Quando é que tomou essa decisão de aumentar os impostos? Eu fiz tudo para não aumentar os impostos. O nosso programa de estabilidade e crescimento foi um programa de estabilidade e crescimento centrado na redução da despesa. E foi um programa aplaudido por toda a gente. Sim. Simplesmente a realidade mudou, e mudou de que forma nessas 3 semanas, se quiser. E essas 3 semanas foram absolutamente decisivas para que a Europa mudasse ela própria. O que mudou não foi Portugal, foi toda a Europa. Mudou Portugal, mudou a Espanha, mudou a França, mudou a Alemanha. Com isso também mudaram algumas decisões e algumas posições de princípio por parte dos respectivos governos, com essas explicações que acabou de dar. E com isto, o Sr. Primeiro-Ministro quebrou uma das suas principais promessas eleitorais, assumidas ainda 8 meses antes, que era do não aumento dos impostos. O que lhe pergunto é, perante estas circunstâncias, se não justifica um pedido de desculpas aos portugueses por não ser possível cumprir aquilo que lhe tinha prometido. Olha, eu não peço desculpas por cumprir o meu dever. Nem ninguém me ouvirá pedir desculpas apenas porque estou a fazer aquilo que é exigido e que é absolutamente imprescindível. O seu parceiro de acordo nesta negociação fê-lo. Sr. Alberto Carvalho, cada um fala por si. Eu tenho consciência, estou a cumprir o meu dever. O país precisa destas medidas, se elas são imprescindíveis e elas são necessárias. E também digo uma outra coisa. Quando um político faz aquilo que deve e toma as medidas absolutamente indispensáveis para acorrer a uma situação de emergência, ele deve fazê-lo por forma a que as pessoas percebam que este esforço que agora pedimos a todos os portugueses é um esforço absolutamente necessário. Mas qual é o problema do pedido de desculpas? Desculpe, a única coisa que lhe digo é o seguinte, este é o meu dever. Porventura eu teria que pedir desculpa aos portugueses se não tivesse coragem de tomar as medidas que são absolutamente indispensáveis neste momento e para reagir àquilo que é uma situação absolutamente extraordinária. Não fazer nada é que prejudicaria o país, prejudicaria as pessoas, prejudicaria a nossa economia e ficaríamos comprometidos na sua capacidade de nos financiarmos. É por isso que agir não necessita de ser... Ninguém precisa de pedir desculpas. Só alguém precisa de pedir desculpas quando não faz aquilo que deve. E quando não tem coragem de assumir as medidas que deve fazer. De acordo, Pedro Passos Coelho, do PSD, fez aquilo que o senhor já disse que recebia com agrado e com responsabilidade. Portanto, fez o que devia. Bom, desculpe, cada um fala por si. Como lhe digo, eu acho que o meu dever é explicar às pessoas que as medidas que estamos a tomar são medidas absolutamente imprescindíveis e necessárias para defendermos o país, para defendermos a economia portuguesa, para defendermos o projeto europeu e para defendermos o euro. E não peço desculpa por tomar as medidas que são obrigatórias e absolutamente indispensáveis. Eu estou apenas a cumprir o meu dever e ninguém pede desculpa por cumprir o seu dever. Eu sei que um político é muitas vezes sujeito a situações absolutamente extraordinárias em que a ética da responsabilidade deve prevalecer. E é por isso que neste momento o que faço é vir aqui perante vós, também para explicar aos portugueses que o conjunto de medidas que nós definimos e o compromisso que assumi junto dos meus colegas europeus, assumindo eles também outros compromissos, são compromissos absolutamente essenciais para fazermos face às dificuldades. Mas é verdade ou não que em maio do ano passado... Desculpe, deixe-me só dizer uma coisa. Este esforço é um esforço coletivo, é um esforço nacional, é um esforço pedido a todos, mas é um esforço distribuído com equilíbrio por todos. Já disse isto várias vezes, mas é verdade ou não que em maio do ano passado o Governo já sabia que as contas públicas estavam mal, que havia uma quebra de receitas, sim, conforme veio ontem noticiado no Jornal Público, e não foi desmentido, a informação de que a Direção de Contribuições e Impostos vinha avisando o Governo, desde maio do ano passado, de que havia uma forte quebra de receitas. Olha, Judite e, Sousa, portanto, essa verdade foi escondida por causa das eleições? Não é verdade. Desculpe, isso não é verdade. Em primeiro lugar, não houve nenhum país que tivesse, no final do ano, o mesmo déficit que previu no seu orçamento. O ano 2009 foi, como sabe, um ano muito difícil. E grande parte do que aconteceu ao déficit português deve-se justamente à quebra nas receitas e, em particular, no segundo semestre do ano passado. Essa é que é a realidade dos factos. Não é outra. Portanto, a ideia que, e alguns, aliás, querem reescrever a história. E veja bem, já que consulta todos os jornais, a Judite Sousa devia saber também o seguinte.
no final do ano passado, em 2009. Mas então houve quando uma quebra nós tomamos... de receitas. Houve uma quebra de receitas. Uma quebra de receitas no segundo semestre, exatamente. Exato. E foi isso que levou o nosso déficit a subir muito. Sim. Mas a Judite Sousa está recordada também que no final do ano passado, em 2009, numa sexta-feira, o Parlamento aprovou medidas para reduzir os impostos e comprometer ainda mais os exercícios orçamentais dos anos a seguir. São esses mesmos que, salvo erro, em dezembro, queriam baixar os impostos, queriam aumentar a despesa, são esses mesmos que vêm agora dizer que eles já tinham uma visão do que iria acontecer. Desculpe, mas isso chama-se reescrever a história, parecendo que alguém antecipava aquilo que ninguém, na Europa, nem no mundo, antecipou. O Sr. Engenheiro José Sócrates nos acaba de dizer que no segundo semestre do ano passado já sabia que as contas públicas estavam mal devido à quebra de receitas, deveria ter tido capacidade para antecipar as medidas que agora acaba por tomar. Desculpa, Judite Sousa, nós soubemos no final do ano passado, em 2009, que a quebra de receitas foi tão abrupta que nos levou a dizer aos portugueses que o nosso déficit seria muito maior. E depois tomámos as medidas para o corrigir, com um programa de estabilidade e crescimento que apresentámos no início de 2010. Desculpe, insuficiente, porque é que está a dizer isso? Alguém o classificou... Porque agora foi obrigado a tomar medidas de austeridade. Mas em função de mudança... Eu já expliquei isto uma vez, duas vezes, posso explicar a terceira. A verdade é que o mundo mudou e em apenas 3 semanas. E mudou de que forma? Eu já lhe dei este número. Por favor, perceba que isto é muito importante e vital para o país. Quando as obrigações do Tesouro pagam os juros que numa semana mudam de 5% para 7,3%, isto é insustentável para qualquer país. Sr. Primeiro-Ministro, aqui a questão e não tomámos medidas antes, deixe-me dizer isto que é muito importante. O ano passado já estava em condições ou não de ter conhecimento sobre a necessidade de implementar medidas que não apanhassem agora os portugueses desprevenidos. Desculpe, nem o Governo, nem nenhum Governo europeu. Ou acha que a chanceler Angela Merkel também mentiu aos alemães quando disse que ia baixar... Desculpe, ela comprometeu-se a baixar os impostos. Exato. E agora comprometeu-se a não os baixar. Exatamente. Porque isso seria mal visto pelos mercados e não estaria de acordo com a posição que a Europa tem de fazer um exercício de redução das suas dívidas. É a mesma coisa com o presidente francês, com o presidente italiano. A Judite Sousa, para perceber isto, eu gostaria de dizer isto. Para 2010, a União Europeia tinha uma política. E essa política era de puxar pela recuperação económica. A União Europeia, no seu primeiro Conselho deste ano, definiu uma orientação política para os países por forma a que, primeira prioridade, manter os estímulos orçamentais, isto é, manter os apoios do Estado para a recuperação económica, para combater o desemprego e para fazer subir o crescimento económico. Mas isso já não é verdade nesta altura. É verdade. É assim mesmo. É que nas últimas 3 semanas as coisas mudaram. Mas falamos então e foi por isso justamente que todos os países tiveram que mudar de política para dar sinais mais convincentes aos mercados financeiros, que no fundo emprestam aos países o dinheiro que necessitam para financiar os seus déficits, que nós estávamos com a determinação suficiente para baixar quer os déficits, quer o rácio da dívida. Mas deixe-me também dizer-lhe uma coisa, é que nada valeria se cada país tomasse medidas individualmente. O que aconteceu foi que a Europa agiu em conjunto e esse foi o segredo. E esse foi o segredo do resultado benéfico que isso teve para toda a situação. Para os cidadãos portugueses, o que acontece é que quem ganha até 1.284 euros por mês vai passar a pagar mais 1% de IRS do que aquilo que estava previsto até agora. Quem ganha acima de 1.300 euros vai pagar mais 1,5% de imposto extraordinário sobre o seu rendimento. Estes sacrifícios incidem, em primeiro lugar, sobre os rendimentos do trabalho. E são ou não, na sua opinião, mais penosos para os portugueses com menores rendimentos, uma vez que também temos que incluir aqui o aumento do IVA em todas as suas taxas? O José Alberto Carvalho está a esquecer um elemento fundamental, que é que há 1 milhão de famílias que não pagam IRS. E esse 1 milhão de pessoas ficam fora de todo este esforço. Não sei porque é que se esqueceu desse pormenor. É apenas um pormenor. Pagar o IVA, de certeza? Não, desculpe, quanto ao IVA, mas não quanto ao IRS. Há, portanto, aí uma medida discriminatória para todos aqueles que ganham salários e têm rendimentos mais baixos. Essa é a primeira medida discriminatória. Mas nós fizemos uma opção com esta proposta e com este plano. A primeira opção é esta, é que este tem que ser um esforço coletivo, de todos. Não dirigimos este esforço para nenhum segmento em especial da população portuguesa. Mas não acha que é um ataque à classe média? Desculpe, deixe-me acabar, por favor. Não dirigimos este esforço apenas para um segmento em particular da sociedade portuguesa, como fizeram outros países. Não fizemos cortes nos vencimentos dos funcionários públicos, porque acho que isso não era
a receita que devíamos seguir e, pelo contrário, tentámos distribuir por todos os portugueses e pedir a todos os portugueses este esforço. Um esforço adicional para defender a nossa economia e para defender o euro. Mas tomando também algumas medidas, que é fundamental que não sejam esquecidas, que são medidas de justiça. Por exemplo, nós tomámos já a medida de antecipação para este ano de taxação das mais-valias, coisa que não acontecia antes. E agora acontece, com justiça. Segundo, tomámos também a medida de criar uma antiga também. Não, desculpe, estava prevista para 2011, antecipámos-la para 2010. Em segundo lugar, tomámos também a decisão de criar um novo escalão no IRS para 45% e para que esses que mais ganham tenham um esforço suplementar da sua contribuição para o esforço coletivo. Agora, a opção era muito simples. Ou nós dirigíamos o nosso esforço para alguns setores da sociedade, e para os funcionários públicos é logo o que vem à cabeça, ou fazíamos de forma coletiva. Eu acho que a melhor forma, a forma menos recessiva, a forma de pedir um esforço a todos, coletivo, nacional, é esta. E acha que está a pedir esse sacrifício de igual modo a todos os portugueses? Porque, repare, quem ganha acima de 1.300 euros vai pagar mais 1,5%. Ou seja, paga mais 1,5%. Se ganhar 5.000 ou 10.000 euros, também paga mais 1,5%. Sim, repare, nunca haverá uma justiça perfeita, mas nós fizemos um esforço para distribuir com equilíbrio por todos o esforço. Uma das características apontadas tem a ver com a taxa mínima do IVA, dos 5% sobre os bens essenciais. Já respondo a essa pergunta. Até ao quarto escalão, pagar-se-á 1% a mais. A partir do quarto escalão, pagar-se-á 1,5%. Claro está, podíamos dividir com muitos escalões. Mas, sabe, a verdade é que isso também tem custos administrativos. E, todavia, nós temos outras medidas que também aprovamos e que refletem um quadro geral de justa distribuição de esforços. Há um outro ponto que foi também recusado e foi sugerido por muitos, que era, por exemplo, quanto ao 13º mês, agir no 13º mês. E recusámos isso. Porque isso significaria uma ação junto de um setor delimitado da nossa população, enquanto este esforço deve ser pedido a todos os portugueses. Mas chegou a ser não é um grande esforço, é um esforço. Um imposto adicional sobre o 13º mês? Não. Chegou a ser sugerido por muitos. A Judite Sousa, que lê todos os jornais, certamente terá visto declarações de muita gente fazendo essas sugestões. Eu devo ler os mesmos jornais que o senhor lê, não é? É, exatamente. Portanto, tenho a certeza que viu essas sugestões por muitos economistas. E não seguimos esse modelo. Está fora de questão porque isso era errado. Há três hipóteses que foram colocadas e que nunca aceitei seguir. A primeira era agir sobre os funcionários e sobre os vencimentos dos funcionários públicos. A segunda era essa ideia do 13º mês, que sempre me pareceu errada. E a terceira era também taxar fortemente as empresas. Também aí agimos com muita prudência, porque nós precisamos das empresas para a recuperação económica. E o que decidimos foi aumentar ligeiramente, 2,5%, o IRC só para as empresas que têm um rendimento coletável acima de 2 milhões de euros. Portanto, só para as grandes empresas, deixando de lado as pequenas e médias empresas, porque precisamos delas para a recuperação económica. É por isso que este plano teve como intuito ser, em primeiro lugar, um plano nacional de distribuição dos esforços por todos os portugueses. Em segundo lugar, a preocupação de ser justo. Mas não reconhece que os mais desfavorecidos são mais penalizados, Sr. Primeiro-Ministro? Não, considerando, por exemplo, as alterações introduzidas ao subsídio de desemprego. Eu não sei quanto é que a Judite Sousa ganha, mas tenho quase a convicção que será abrangida pelos 45%. Não acha isso justo? Tal como o senhor. Tal como eu? Bom, eu não sei. Talvez. Mas se for atingido, será com justiça. Mas a questão é o IVA. Portanto, os 45%, não se esqueça que esses 45% servem também para dar um sinal claro de justiça. Aqueles que mais podem, mais contribuem. Quanto ao IVA, em relação ao IVA, o senhor teve uma tirada na conferência de imprensa da semana passada sobre a Coca-Cola, quando estava quis dar um exemplo. Certo. Mas uma tirada. Bem, mas, vamos lá ver. Está a falar do aumento da taxa mínima. Da taxa mínima de IVA que incide sobre os bens essenciais. E pegando exatamente nesse seu exemplo, nessa sua resposta, a minha pergunta é esta. Por que não retirar a Coca-Cola dos bens essenciais e aumentar, por exemplo, a taxa máxima do IVA para os 22%, como também alguns sugeriram? Se me dá licença, eu vou tentar responder à sua pergunta. Dê-me uns minutos só para explicar, porque é um ponto importante. O cenário que nós temos de cima da mesa é o seguinte, é que nós temos que fazer um esforço para reduzir o déficit em 1%, isto é, reduzir ou aumentar as receitas em 1.800 milhões de euros, e só temos 6 meses para o fazer. Isto só temos a partir de julho para o fazer. E era, portanto, preciso tomar medidas que tenham um resultado imediato. E foi por isso que fomos também para os impostos. Porque eu preferiria fazer tudo do lado da despesa
mas sem pôr em causa aspectos fundamentais do Estado Social. Nem saúde, nem educação deviam ser, nem a escola pública, nem o Serviço Nacional de Saúde, nem as pensões. E foi isso que fizemos, protegendo esses setores que são pilares do nosso Estado Social. Agora, quanto aos impostos... Mas porquê é que não corta mais na despesa, Sr. Primeiro-Ministro? Desculpe, nós cortámos muito. Nunca houve um corte tão significativo na despesa como vai haver este ano. Isso é este ano. Com as medidas que estavam previstas no PEC... Não, vai ser, vai. Com as medidas que estão previstas no PEC... que já estavam previstas, e com estas medidas adicionais, porque nós cortamos, por exemplo, nas indenizações compensatórias às empresas e outras medidas. Mas deixe-me responder ao IVA, ao aumento do IVA na taxa mínima. A opção que tínhamos pela frente era ou aumentar as 3 taxas, ou então aumentar a taxa máxima em 2%. Ora, eu considero que aumentar a taxa máxima para 22%, que nunca tivemos, só tivemos 21%, poderia ter efeitos recessivos na nossa economia e até efeitos inflacionistas superiores. Distribuindo pelas 3 taxas, eu julgo que muitos desses bens que são afetados por este aumento, as próprias empresas incorporarão nos seus custos o aumento de 1%, de 1 ponto percentual, tal como já aconteceu. Lembra-se certamente, nós baixámos já o IVA. E houve muitos produtos que nem mexeram sequer o preço, porque algumas empresas decidiram ficar com mais lucro com esse IVA. Não teve um grande efeito nos preços e é isto que eu espero. E foi por isso que tomámos esta medida. Por outro lado, deixe-me dizer-lhe também o seguinte. Se nós olharmos para o panorama internacional, há muitos países cuja taxa mínima para estes produtos, e até talvez para menos produtos, têm taxas de 6% e até taxas superiores. Eu acho que não estamos a divergir do mercado europeu de forma significativa. Não, e estamos a falar de uma taxa, não é dos preços. Estamos a falar dos mas taxas. No âmbito das decisões que tomou, algumas delas em colaboração com o PSD, o senhor não reconhece que acabou por dar o dito por não dito, porque eu recordo que, por exemplo, em fevereiro, quando Paulo Portas, na Assembleia da República, sugeria uma diminuição dos salários dos políticos e dos gestores, o senhor acusou de populista e de irresponsável. E agora acaba por ir ao encontro desse tipo de situação. Desculpe, eu já expliquei isso numa conferência de imprensa e tenho muito prazer em lhe explicar de novo. Essa medida foi proposta pelo PSD e é uma medida com a qual eu não estou de acordo. Mas isto foi um acordo. E por isso reconheço que não seria por isso que não havia acordo. Então está contrariado. Não, nessa medida eu não a tomaria, porque essa medida não considero que tenha, em primeiro lugar, grande efeito orçamental. O PSD advoga que é um efeito simbólico. Muito bem, eu compreendo as razões, mas não a tomaria. Eu não considero essa medida uma medida que deva ser tomada, porque isso dá a ideia às pessoas que os políticos ganham muito. Isso não é verdade. Isso pura e simplesmente não é verdade. Eu não quero comparar ordenados, mas se comparássemos os ordenados dos políticos com ordenados de outros responsáveis, nós teríamos grandes surpresas. Mas, mais uma vez, então, eu respeito... grandes cedências ao PSD. Grande? Está a falar de uma grande cedência? Não. Essa cedência... Só falou dessa, está a dizer que são grandes cedências. Não, foi a única. Foi a única. Ainda não falamos das obras públicas, já lá vamos falar. Mas em relação a esta que o senhor está acha... a falar? Não, eu estou a falar de uma cedência, sim. Tenho o maior gosto em dizer-lhe foi uma cedência. É verdade. Eu não a tomaria, o PSD propô-la e eu tive gosto em aceitá-la, porque eu acho, sabe, muitas vezes quando se fala em reduzir ordenados dos políticos, muitas vezes esse discurso é um discurso contra a democracia. E por isso tenho o maior gosto em confessar qual é a paternidade dessa ideia. Não é minha. Não é minha. Eu não a teria tomado, mas no quadro de um acordo com o PSD, compreendo muito bem que tenho que aceitar também que outro... obrigado a tomá-la, não é? Não é obrigado a tomá-la, repara. Quando há um acordo, há um compromisso. Quer dizer, as partes têm que se aproximar. Claro. A verdade é que o essencial destas medidas foi o que o Governo propôs. Ora bem, nós tínhamos este plano. Ora, se o PSD me pede, temos que reduzir o ordenado dos políticos em 5% e dos gestores. Eu digo, pois, com certeza, nós acolheremos a vossa proposta, não vem mal nenhum. Não há, portanto, drama nenhum, nem há cedências nenhumas, há apenas um compromisso e um acordo. É assim que se fazem os acordos. Destes acordos, destes compromissos, destas cedências... que há uns tempos o senhor considerava populista e irresponsável. Foi nesse sentido que eu lhe coloquei a questão, não é? Eu agora não quero utilizar essas palavras, mas entendeu das minhas palavras o que é que eu penso disso? Com certeza. Eu acho que muitas vezes isso é confundido com ataque contra a democracia. Eu não faço isso. Por isso, tenho o maior gosto, se essa medida é muito popular, eu tenho gosto em entregá-la a quem os louros a quem merece. Não fui eu que propus. Há muita gente no governo, que acha que nós deveríamos tomar. Repare, no passado
eu propus, com coragem, acabar com as reformas vitalícias que os deputados tinham. Porque isso sim considero um privilégio sem sentido. E acabámos com eles. Agora, reduzir o salário dos políticos sem mexer nos salários da administração pública. Como sabe, os salários dos políticos estão indexados. Também à administração pública. Acho que isso é um sinal que enfraquece a nossa democracia e enfraquece os políticos. Bom, mas isso envolve a administração central, regional e local? Não envolve. Estão indexados, mas nós vamos fazer uma lei para serem só os políticos. Era o que faltava, que agora os outros também pagassem por isso. Muito bem. Ora bem, neste conjunto de acordos, de negociações, de cedências parte a parte, que algumas não falámos ainda, vamos falar das obras públicas. Bem, mas isso está a antecipar que seja uma cedência. Eu não sei onde é que está essa uma negociação, estou a dizer negociação, acordo. Eu utilizei várias expressões. Sim, negociação, sim, mas como digo, o essencial destas medidas foi proposta, como não podia deixar de ser, aliás, pelo Governo. Mas deixe-me concluir esta pergunta. Não admite que perante este cenário, mesmo com as explicações que o senhor já deu aqui, não possa ficar a sensação, e já algumas pessoas o admitiram, de que o Sr. Primeiro-Ministro se comporta mais ou menos desta maneira. Não, sim. Mas, José Alberto Carvalho, eu peço desculpa para dizer o seguinte. Eu fiz o meu melhor para fazermos um programa de estabilidade e crescimento que não aumentasse os impostos, que protegesse a nossa economia e lutasse pela sua recuperação. E tenho bem consciência que estas medidas têm um efeito recessivo na nossa economia. Simplesmente é preciso tomá-las. Porque em março, quando apresentámos este programa de estabilidade e crescimento, que foi saudado por todos, este documento foi acolhido como um documento que continha todos os elementos para fazermos a redução do déficit, mas protegendo a nossa economia e atuando só do lado da despesa. A verdade é que o mundo mudou. E o mundo mudou naquelas 3 semanas que lhe descrevi, e aí era preciso que agíssemos todos em conjunto, não apenas Portugal, porque isso seria um erro. Se nós tivéssemos tomado nessas semanas umas medidas, isso não afetaria em nada os mercados e as nossas yields, ou o perigo da nossa, ou o risco da nossa dívida continuaria a subir e nada afetaria. A única coisa que teve efeito, o que é que foi? Foi o seguinte, foi a Europa agir em conjunto. Mas o senhor e já agora quero dizer uma coisa. Podem ter um efeito recessivo na nossa economia. Hoje foram admitir. Não, por amor de Deus, toda a gente sabe que qualquer medidas de austeridade por parte do Estado têm um efeito recessivo. Então isto é apenas o beabá da economia. Falemos então do impacto em termos de mercado de trabalho. Mas, se dá licença, deixe-me explicar uma coisa. Que é, os números do desemprego. Já falaremos disso. Mas deixe-me explicar o seguinte. Aquela sexta-feira e aquela reunião da Europa foi uma reunião histórica. Ali foi o momento da verdade. Porque, verdadeiramente, os países deram-se conta que havia um ataque sistémico ao euro. E a Europa não podia ficar no mesmo lugar. Ou retrocedia, e o euro estava fundamentalmente em causa, e o projeto europeu, ou progredia. E o que nós decidimos foi progredir. Sim. E usar todos os instrumentos que a União Europeia tem, os instrumentos da Comissão, com o Fundo de Estabilização Financeira, a ação do Banco Central Europeu, mas também a ação dos Estados. Neste quadro, eu espero que os portugueses percebam que Portugal não podia ficar de fora deste esforço. E nós queremos contribuir para a estabilidade do euro, queremos defender a economia europeia e, por isso, nos comprometemos a fazer um esforço adicional de 1% este ano e 2% para o ano. Consequência, Sr. Primeiro-Ministro, é que o desemprego deixa de ser, por consequência, passível de ser considerado o problema número 1 do momento em Portugal. Não está enganado. Completamente enganado. Reafirma que o desemprego é o problema número 1 de Portugal? O problema número 1 de Portugal chama-se recuperação económica. Só se recupera o emprego com mais crescimento económico. Certo, mas com este cenário de medidas recessivas inevitavelmente recessivas... Deixe-me deixar explicar até ao fim. Talvez compreenda. É apenas isto. É que se nós não tomássemos estas medidas, a recessão seria muito maior. Porque no momento em que você põe em causa o financiamento à nossa economia, não tenha a mínima dúvida, a recessão instalar-se-ia de forma precipitada, rápida e abrupta. É por isso que estas medidas que nós tomamos-las para dar um sinal de confiança aos mercados, para defender a economia europeia, mas também para garantir o financiamento da nossa economia e, portanto, defender o crescimento económico e defender o emprego. Sem dúvida. Esta é a melhor forma de defender o emprego, é o que quero dizer. Ou seja, neste momento, o problema número 1 do país é o endividamento e o déficit. Porque enquanto não os resolvemos, não vamos conseguir eliminar as medidas recessivas que impedem a criação de emprego. Num quadro de grande desconfiança sobre as dívidas soberanas de todos os países, nós temos a obrigação de fazer mais do que aquilo que tínhamos planeado fazer, com o objetivo de defender o financiamento à nossa economia para lutarmos pela recuperação económica. Isto, em última instância, José Alberto Carvalho, tem tudo a ver com o seguinte. Nós estamos a lutar pela recuperação da economia. E essa recuperação é uma recuperação que está em marcha. Eu tenho dito, e parece que a alguns custa-lhes ouvir,
que nós estamos a viver, como vocês dizem, aliás, na vossa peça introdutória, a maior crise da história. De que há memória? Não é da história, é de que há memória. Bom, de que há memória? Nós temos memória da Segunda Guerra e isso foi, sim, uma grande crise. Todavia, depois da Segunda Guerra, esta é a maior crise de sempre. Nós não escolhemos o momento para governar. Nós apenas somos escolhidos pelos portugueses. Eu preferia governar num outro quadro, num outro momento, certamente. Mas os portugueses escolheram para governar num momento muito exigente e muito difícil. E o que nós fizemos desde 2008 foi responder às dificuldades. Repara, nós lutámos por estabilizar o sistema financeiro. É muito importante que se perceba qual o desenvolvimento da política económica portuguesa. Primeiro, estabilizámos o sistema financeiro. Em segundo lugar, lutámos pela recuperação económica. E isso deu como consequência o seguinte. Olha, Portugal, ao contrário do que muitos diziam, foi um dos primeiros países a sair da condição de recessão técnica. Saímos no segundo trimestre do ano passado. Sobre isto é verdade, em segundo mas lugar, isso não impede este apertar de cinto que está agora a ser pedido aos portugueses. Com certeza, já lhe expliquei. Ou seja, são estatísticas mas contra factos, não é? Importa-se que eu conclua, não demoro muito. É apenas para que todos percebam que ao longo destes 3 trimestres, a altura em que agudizou a crise, no primeiro trimestre de 2009, nós fizemos um progresso muito significativo. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não saímos da condição de recessão técnica. Em segundo lugar, deixe-me só, a situação do país era muito Deixe-me só acabar para dizer o seguinte. Em 2009, a nossa recessão económica foi de menos 2,7. Quando foi na Europa, menos 4. Quando foi, por exemplo, na Finlândia, menos 7,8. Quando foi na Alemanha, menos 6. Sim, mas eles agora não têm e no primeiro trimestre, como nós, não é? Não, desculpe. No primeiro trimestre nós tivemos também o maior crescimento da Europa. E ainda assim... E isso são sinais encorajadores para nós. O que quer dizer que a nossa política económica foi uma política económica que lutou pela recuperação. E, no fundo, nós estamos a fazer este esforço adicional, é para um esforço adicional com vista a que a recuperação se dê e que o emprego se dê. Estamos com um crescimento económico medíocre, porque só se cria emprego a partir dos 2% de crescimento económico. Temos o valor mais alto do desemprego dos últimos 30 anos e uma das taxas mais elevadas da OCDE. E o Sr. Primeiro-Ministro parece continuar a traçar um cenário de um país que está afastado destas realidades sociais. Eu acho é que a Judite Sousa insiste em olhar para o nosso país sem olhar para o mundo. Hoje um jornalista perguntou-me, Sr. Primeiro-Ministro, isto é um número histórico. E eu disse, é um número histórico. Tal como é histórico em Espanha, que tem 20% de desemprego. Tal como é histórico... de Portugal, desculpe, importa-se que eu me explique até ao fim. É só para que se perceba que uma coisa que os países também estão mal, Sr. Primeiro-Ministro. Mas se não se importa, deixe-me só levar o meu raciocínio até ao fim. É muito importante que todos percebam que nós estamos no meio de uma crise, desta vez a segunda fase da crise sobre a dívida soberana, mas que abrange todos os países. Todos os países têm desempregos históricos. Tem a Espanha, tem a Alemanha, tem a França. E o nosso pode subir ainda mais, Sr. Primeiro-Ministro? Bem, hoje foi divulgado o número do primeiro trimestre, 10,6%. Isso significa que durante o primeiro trimestre o nosso desemprego ainda cresceu. Mas temos pela primeira vez um indicador no desemprego registado, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que, pelos vistos, esqueceram-se de vos referir. Esse indicador é diferente do Instituto Nacional de Estatística. Claro, eu estou a falar do desemprego registado. Sim. Há um desemprego que é calculado por inquérito. E depois há um desemprego registado. As pessoas que estão no subsídio de desemprego os dados contam são os do INE, Sr. Primeiro-Ministro. Os dados contam são os do INE, Sr. Primeiro-Ministro. Não estão enganados. O Eurostat conta os do INE. Não, o Eurostat conta os dois. Desculpe, José Alberto Carvalho. Conta os dois. O número oficial é o número do INE. É verdade. Mas o Eurostat faz uma previsão do desemprego baseando-se quer nos dados do desemprego registado, quer nos dados do inquérito. Mas deixe-me acabar. Dados, então, mas se me permitem, os portugueses ainda não ouviram da minha boca, parece que vocês estão a evitar-me, tenho a certeza que não o querem fazer, referir qual é o dado positivo. É que pela primeira vez em abril, o desemprego registado declinou relativamente ao mês anterior. Isto aconteceu pela primeira vez nos últimos ano e meio. Ou seja, ponderando esses dados, qual é que é a sua estimativa neste momento de taxa de desemprego? Em primeiro lugar, nós temos há 5 meses o número de pessoas que vão pedir o subsídio de desemprego diminui, coisa que já não acontecia há muito tempo. Nos últimos 5 meses diminuiu. As ofertas de emprego também estão a aumentar. 37% aumentaram este mês. E, finalmente, pela primeira vez, as pessoas que estão a beneficiar do subsídio de desemprego declinaram relativamente ao mês anterior. Isto é o primeiro sinal positivo
que há aqui, possivelmente, uma inversão de tendência. É preciso dizer a verdade toda aos portugueses e não apenas alguma. Porque as boas notícias... Os dados que hoje foram divulgados é que estamos quase com 600 mil desempregados. Sr. Primeiro-Ministro, temos de avançar. Eu espero que concorde comigo que o que devemos dar aos portugueses é toda a informação. Não apenas uma parte da informação. Não apenas a informação má. É a informação má e a informação também menos má. Se quiser, não a informação boa. Mas esta informação é também importante, do desemprego registado. Sr. Primeiro-Ministro, as tuas referências nestes últimos 30 minutos já passaram também pelas negociações que tem feito com o PSD. Eu pergunto-lhe se o senhor se sentiu obrigado a negociar com o PSD. Se achou que isso era algo indispensável para conseguir levar por diante este pacote de austeridade e com isso, enfim, convencer a sociedade portuguesa da inevitabilidade destas medidas. Judite de Sousa, deixe-me começar por lhe dizer que eu não compreendo a sua pergunta. Porque eu estou, desde que fui eleito, a tentar negociar com todos os partidos. Mal fui eleito, eu falei com todos os partidos e propus a todos os partidos um entendimento com base em acordos parlamentares ou então em coligação. Porque eu sempre tive consciência da dureza da governação que é exigida nestes momentos. Estes são tempos duros para a governação. Tempos que exigem coragem. E, porventura, foi isso que levou muitos partidos a não quererem assumir nenhuma responsabilidade na governação. Sim. E, portanto, quando me pergunta, agora o Sr. Primeiro-Ministro empenhou-se num acordo com o PSD, desculpe, eu sempre me empenhei. A verdade é que não tive nunca interlocução e disponibilidade para qualquer tipo de entendimento. Fiz isso, repare, a propósito do orçamento. Tentei falar com o PSD, nunca tive acolhimento. Fiz isso mesmo a propósito do PEC, e como sabe, o PSD não se quis comprometer com o PEC, mas filo agora de novo, e sabe porquê, Judite de Sousa? Porque eu tenho bem consciência que os compromissos internacionais devem ser assumidos pelo país e não apenas por quem está conjunturalmente no governo. Os mercados, a Comissão, todos aqueles que são nossos parceiros, com os quais nós partilhamos a nossa soberania, estavam interessados em saber se nós tínhamos condições para aplicar as medidas, não apenas anunciar as medidas, mas foi por isso que o Sr. Primeiro-Ministro ontem aplicar. em Madrid disse que para dançar o tango são precisos os dois, referindo-se a Pedro Passos Coelho, algo que hoje o PSD considerou uma brincadeira de mau gosto? Não sei porque é de mau gosto, eu acho que essa... Foi a reação deles. Que essa metáfora se aplica, quer dizer, o que eu quis dizer é que para fazer um acordo são precisas duas pessoas. E eu nunca tive do outro lado, da parte do PSD, no passado, ninguém que quisesse fazer o mínimo dos acordos com o Governo. Sabes, Judite de Sousa, eu estou bem consciente que me compete assegurar condições de governabilidade. E tenho feito o meu melhor para as assegurar. E tenho procurado falar com todos os partidos. E tenho procurado estabelecer um diálogo por forma a que o país possa ser governado e governado com a exigência que estes tempos requerem e exigem. A mim não me falta nem a determinação, nem a consciência do que temos que fazer, nem a coragem para o fazer. O que eu lamento é que nos últimos meses, por razões também que se prendiam com as disputas internas do PSD e da escolha da nova liderança. A sua ideia, politicamente falando, é comprometer o PSD e esta nova liderança com as medidas de austeridade que são necessárias para o país? Desculpe, não tenhamos uma visão tão política e tão interesseira das coisas. O meu interesse é governar bem o país. O meu interesse é servir bem o meu país. E tenho consciência que para servir bem o país precisamos ter um acordo com o PSD, por forma a que estas medidas sejam aplicadas, que tenham credibilidade lá fora. Foi isso que me motivou. E tem consciência nada mais também não que é isso é comprometer importante ninguém. Em termos do seu futuro político? Judite Sousa, eu quero que saiba uma coisa. A mim não me falta coragem para fazer aquilo que devo. Agora acontece que eu tenho um governo de maioria relativa. E por isso preciso do apoio de outros partidos para fazer aquilo que é necessário fazer ao país. Daí a minha pergunta, o que eu procuro nesta entrevista é dizer aos portugueses... que o seu futuro político passa por este tipo de entendimento? Sabes, Judite Sousa, eu não estou nada preocupado com o meu futuro político. Eu estou apenas preocupado com os interesses nacionais. É isso que me motiva. Não estou nem preocupado com a minha imagem, nem estou preocupado com o meu futuro político. Estou apenas preocupado em fazer o meu melhor, neste momento muito exigente, para servir bem Portugal. Mas nesta semana, Sr. Isto, repara, não é uma figura de retórica. Isto é absolutamente imprescindível. Mas nesta semana vai precisar outra vez do PSD, Sr. Primeiro-Ministro. Esta semana vai precisar outra vez do PSD. O Partido Comunista anunciou que vai apresentar uma moção de censura. Desculpa, eu não preciso do PSD. Tal como o líder do PSD tem dito, quem precisa do PSD é o país. Eu não preciso. O PSD é livre de tomar as suas... O governo que o senhor... Desculpe, o PSD não faz isto para ajudar nenhum governo. O PSD faz isto porque acha que isto é bom para o país.
É muito importante essa distinção. Eu não preciso de ajuda, nem para governar, nem preciso de ajuda por forma a que... Mas se isto acontecesse há uns meses atrás, como acabou de dizer, talvez o desfecho fosse percebeu diferente. bem o que eu quis dizer. Percebi. Quer dizer, eu não estou aqui apenas para estar e governar, para ser Primeiro-Ministro. Eu estou aqui para enfrentar as dificuldades e para fazer aquilo que é necessário ao meu país. Mas vai enfrentar agora uma moção de censura pela primeira vez, desde que foi eleito neste segundo mandato. Vai enfrentar uma moção de censura do PCP, que vai ser votada também favoravelmente pelo Bloco de Esquerda e em relação à qual o PSD se vai abster. E é nesse sentido que a pergunta é feita, não é? Sim, mas com isso o PSD não está a tentar ajudar o Governo, está a tentar ajudar o seu país. Porque eu acho que todos compreendem que é uma absoluta irresponsabilidade apresentar uma moção de censura neste momento. Isto prejudicaria e muito o país. Uma irresponsabilidade absolutamente incompreensível. Aliás, eu lamento que a esquerda do Partido Socialista não faça outra coisa, desde que houve eleições, quando diz a esquerda do Partido Socialista... À esquerda do Partido Socialista, à extrema-esquerda. Não a esquerda no interior do Partido Socialista. Não, desculpa. Está a falar do Bloco de Esquerda e do PCP. Todo o Partido Socialista é de esquerda. Desculpa, eu não percebi essa nuance. Estou a falar do Bloco de Esquerda, como toda a gente percebeu, e do Partido Comunista. Esses dois partidos, a única atitude que sempre tiveram ao longo destes 4 anos foi sempre de oposição ao Partido Socialista. Nunca tiveram uma atitude construtiva, de diálogo com o PS. O sectarismo contra o Partido Socialista é tal que os leva sempre a atuar com vista a derrubar o Partido Socialista. Eu acho isso lamentável. Um aviso de que vamos, ou de que podemos ter, um ano de 2010 socialmente tenso. Com protestos de rua, manifestações e greves. Sim, há muitos que confundem o seu desejo com a realidade. Não espero isso. Não espera? Não espero. Eu espero, isso sim, que os portugueses percebam bem que este esforço é necessário. E os portugueses percebem. E por mais ativismo político muitos tenham, e por mais desejos que outros tenham nas televisões de ver uma situação social incendiária no país, isso não acontecerá. Estou convencido que não acontecerá. E estou convencido pelo seguinte, porque os portugueses sabem bem que este esforço que é pedido a todos é para defender o nosso país, para defender a nossa economia, para defender o projeto europeu e para defender o euro. Avancemos então, Sr. Primeiro-Ministro. Estas declarações sobre o tango foram feitas ontem em Madrid, onde o senhor também disse... Eu já disse que isso era uma metáfora. Sim, não vou voltar ao assunto. Pronto. Era só para situar que foram feitas em Madrid, onde o senhor disse... da frase take to tango, quer dizer que são precisos dois para fazer um acordo. Bem, eu estava numa plateia de espanhóis, todos perceberam. Porque isso discute-se muito em Espanha. A verdade é que o governo em Espanha não foi capaz, ou melhor, a oposição em Espanha não fez o acordo com o governo. Bom, eu só estava a invocar aqui o exemplo de Espanha porque o senhor nessa conferência disse que Zapatero era um dos melhores primeiros-ministros do mundo. E Zapatero anunciou na semana passada também, no dia antes de Portugal, um plano de emergência contra a crise. E disse mais, é o meu melhor amigo na Europa. Então, vou-lhe colocar a questão. Esse plano apresentado pelo seu amigo Zapatero inclui a extinção de institutos públicos, os cortes de 5% no salário dos funcionários públicos, cortes no investimento público, redução das transferências para as autonomias espanholas, ou seja, fez um pacote de austeridade do lado exclusivamente da despesa. Por que razão é que não foi possível fazer isto em Portugal ainda desta vez? Desculpe, José Alberto Carvalho, lamento dizer-lhe, mas está mal informado. Se vai falar do IVA, já estava decidido desde o início do ano, em Espanha. Exato. Não vou-lhe falar do IVA, com certeza, e justamente por isso... Continua a ser 18%, um dos mais baixos da Europa. Desculpa, José Alberto Carvalho, mas não estava a dar essa informação aos portugueses, porque eles poderiam pensar, bem, o esforço de contenção orçamental em Espanha é só do lado da despesa. Não. É do lado da receita e da despesa. Só que isso já estava decidido antes. Desculpe, deixa-me... Eu termino já, não está muito tempo. Mas como já tinham decidido aumentar o IVA, atuaram agora do lado da despesa. E bem precisam. Eu conheço as contas espanholas. Eles bem precisam de fazer esse esforço. Mas se me falam em termos de administração pública, eu quero dizer-lhe o seguinte. Nós fizemos nos últimos 4 anos uma verdadeira reforma da administração pública muito profunda e muito consequente. Vou-lhe dar 4 números, se me permite. Pronto. Primeiro, em 4 anos nós reduzimos 73 mil funcionários públicos. Isso é um número absolutamente seguro que o Ministério das Finanças sustenta e que é a maior redução de sempre. Deixe-me só acabar. Desculpa, José Alberto Carvalho. O relatório do Banco de Portugal divulgado é verdade. Eu sei que há um relatório. Esse relatório é baseado, segundo me dizem, que eu não o li, em estimativas do Instituto Nacional de Estatística, feito com base numa amostra. Nós estamos muito seguros do nosso número. Está desautorizado o Banco de Portugal, Sr. Primeiro-Ministro? Não estou a desautorizar ninguém, estou a dizer aquilo que são os números do Governo. Em 4 anos, e podemos provar isso,
falando de todos os serviços em concreto e mantendo todos os funcionários com vínculo ao Estado, nós fizemos uma redução de 73 mil funcionários. E isso implicou também uma redução das despesas com salário? Desculpe, implicou. Mas se me deixar acabar, eu não demoro muito tempo. Perguntar-me o que é que isto significa. Eu digo, isto nunca foi feito, José Alberto Carvalho. Nunca houve uma redução deste tipo na administração pública. Isto significou menos 10% de funcionários em 4 anos. Em 2005, cerca de 14,8%, salvo erro, estou a citar de memória, da nossa riqueza era gasta com despesas com funcionários. Em 2009, eram 11,5%. Houve aí uma redução muito significativa. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é dizer-lhe, porque também é preciso defender a nossa administração pública, é que a nossa administração pública hoje é muito mais eficiente. Quantos dias eram necessários para formar uma empresa em 2005? Sabe quantos, José Alberto Carvalho? Eram precisos cerca de 85, 87 dias. Sr. Primeiro-Ministro, mas isso agora não está em cima da mesa. Desculpe, deixe-me acabar, só um minuto, se faz favor. Eu estou a falar da administração pública e eu não vou tomar muito tempo. Quantos dias é que são precisos em 2009? 6, perdão. Isto significa uma grande mudança. Mais de metade das empresas que se fizeram no ano passado, 56% das empresas foram feitas em menos de 1 hora. E vou-lhe dar um último número. Em fevereiro de 2010, constituíram-se em Portugal, via eletrónica, online, 32 empresas por dia. Isto é, empresas que foram constituídas apenas num computador. Não foi preciso ir lá a balcão nenhum. Isto significa uma mudança muito significativa da nossa administração. E se quer saber outra coisa, nós somos, na Europa, Portugal, a sua administração pública é líder em termos do ranking de governo eletrónico, em termos de disponibilidade de serviços públicos online, em termos de acesso aos serviços públicos online. Só vos queria dar ideia. Vamos avançar. É isto que eu chamo uma reforma da administração pública, se me permitem. Vamos avançar. Um dos pilares do programa do Governo era a insistência na força das obras públicas para relançar a economia. No dia 1 de maio, já depois do tal ataque especulativo, o Sr. Primeiro-Ministro Novi Beja reafirmou todos os grandes investimentos. Depois recuou. Como é que explica esta oscilação de posições? Desculpe, mas isso não é assim. Em primeiro lugar, vamos desfazer um mito e um engano. Que É o seguinte, é que quando se fala de investimento público, normalmente atribui-se, por facilidade, às grandes obras como o cerne do investimento público do Governo. Ora, isso pura e simplesmente não é verdade. Eu vou-lhe dizer onde estamos a investir o dinheiro dos portugueses. Sim. Estamos a investi-lo. Nas escolas também, na renovação de parques escolares. Sabia? Bem, mas então, não se importa que eu diga isto também aos portugueses? Não me importa nada. Em primeiro lugar, quem tem defendido as grandes obras mas deixe-me só acabar. Em primeiro lugar, o maior investimento que estamos a fazer este ano é justamente na recuperação das escolas secundárias. Mais de 1.000 milhões de euros. Nunca foi feito tanto investimento na requalificação das escolas. Em segundo lugar, estamos também, por iniciativa pública, a investir em barragens. Estamos também a fazer hospitais. Estamos a fazer o maior número de hospitais para requalificar o nosso Serviço Nacional de Saúde das últimas décadas. Sim, mas como e estamos finalmente a fazer. Não tem sido esse, não é? Eu sei que o tema da conversa não tem sido esse, mas se não se importa, eu acho que era bom que os portugueses soubessem que a ideia de que o investimento público se concentra no TGV, no aeroporto, é uma ideia falsa. Se não se importa, José Alberto Carvalho, estou a dizer-lhe isto, porque acho que há muita gente que tem esta ideia, que nos concentramos no TGV e no aeroporto. Ao longo dos últimos meses tem defendido os grandes investimentos como importantes alavancas para a recuperação da economia. Quem lançou essa ideia para a opinião pública foi o Governo. Não, desculpe. Eu disse desde o início, e disse na campanha eleitoral, e isso teve por base a nossa proposta política, é que o investimento público é absolutamente essencial para a animação da economia, para mais oportunidades para as empresas e para mais oportunidades de emprego. O senhor defendeu até à exaustão as grandes obras, Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu defendo, desculpa, mas deixe-me acabar, por favor. Eu não percebo porque é que a Judite Sousa está contrariada pelo facto de eu dizer aos portugueses que o investimento público não é apenas é por causa disso. Então, se me deixar acabar, é mais rápido. Portanto, eu já expliquei que a ideia que o investimento público se concentra no TGV e no aeroporto é uma ideia falsa. O essencial do investimento público neste momento é, como lhe digo, escolas, barragens, hospitais, creches e lares de idosos. Quais são então Quanto às obras públicas de que falo, TGV e aeroporto, eu mantenho que essas duas obras são absolutamente essenciais para a modernização do nosso país. Mas ficam adiadas. Judite Sousa, deixe-me só tentar explicar um pensamento até ao fim, se não se importa. Mas tem conseguido, porque, repare, é muito importante que os portugueses percebam
que nós não podemos gerir um país com base no medo. Nós temos que gerir um país com confiança e a pensar no futuro. Esta é a principal responsabilidade de um político, é pensar no futuro. E porquê é que eu acho que a modernização das nossas infraestruturas... de financiamento das infraestruturas e das grandes obras, é essa a discussão. Com certeza, já lá irei. Mas porquê é que, para um país como Portugal, é tão importante investir nas infraestruturas, na modernização das suas infraestruturas? Pela razão simples que nós não podemos aceitar que Portugal seja colocado na periferia da Europa sem ter acessos e meios de transportes rápidos para colocar os nossos produtos junto dos mercados europeus. Mas essas grandes obras isso seria condenar-nos à marginalidade. Mas agora o senhor viu-se obrigado a recuar em muitas dessas grandes obras. Não, eu vi, Judite Sousa, a realidade mudou nestas últimas 3 semanas. É isso que estamos a perguntar. Judite Sousa, sim, eu já lá irei. Se a Judite Sousa adora que eu diga o verbo recuar, sim, Judite Sousa. Olha, o que nós fizemos, ao mesmo tempo que fizemos, primeiro, no sábado, nós decidimos fazer o TGV. Decidimos fazer a ligação entre Poceirão e Caia, que já estava adjudicado. Tem a certeza que do lado espanhol vai haver ligação TGV até ao Caia? Tenho. Estão a ser construídas. Já há 5 troços que estão a ser construídos. Ainda agora venho de Espanha. E tem essa confirmação? Tenho, José Alberto Vilar. Tenho essa confirmação. Posso-lhe mandar os documentos do Governo espanhol, não sei qual é a dúvida. Mas repare, nós decidimos, em primeiro lugar, fazer a ligação entre Poceirão e Caia. Essa ligação é uma ligação estruturante. É uma ligação que já estava adjudicada e que nós confirmámos por contrato. Portanto, pela primeira vez, vamos passar das palavras à obra. Em setembro haverá obras no TGV. E isso é fundamental para que o país perceba e que todos percebam que nós não desistimos de nos integrar bem nos circuitos europeus. Então, que obras, afinal, ficam suspensas? Quais foram? O que é que nós decidimos? Decidimos suspender a ligação entre Poceirão e Lisboa. Isto é, a 3ª travessia. E porquê? Porque, naturalmente, sendo essa obra uma obra que precisa de financiamento, não direi completamente da banca portuguesa, mas de grande financiamento da banca portuguesa, nós decidimos anular o concurso e suspender, para já por 6 meses, veremos se estamos em condições daqui a 6 meses de lançar essa obra, porque o TGV será entre Madrid e Lisboa, não será entre Madrid e Poceirão, será entre Madrid e Lisboa. E decidimos também não lançar, como tínhamos pensado lançar, o concurso do aeroporto em junho. Decidimos adiar um pouco, por forma a que... O que é isso de adiar um pouco, Sr. Primeiro-Ministro? Significa que temos que esperar para que os mercados financeiros estabilizem, por forma a termos mais confiança em que as propostas que nos serão apresentadas serão propostas sustentadas financeiramente. O Sr. Primeiro-Ministro acha que os portugueses percebem este agravamento fiscal, este aumento de impostos, mantendo a intenção em obras cujo retorno a ser visto só será daqui por muitos anos? Acha que os portugueses percebem isso? Judite Sousa, mais uma vez, eu não acho que se deva gerir um país com base no medo. O medo é mau conselheiro. Nós temos que gerir um país com confiança e não podemos desistir do futuro, nem da modernização do país. E é isso que eu faço. Acho que é muito fácil esse discurso, meter medo às pessoas, mas eu não o alimento. Sabe que eu estive agora recentemente em Espanha e tenho, aliás, bons amigos que estavam no governo de Felipe González quando Felipe González decidiu fazer o troço entre Madrid e Sevilha. Não calculou o debate, foi exatamente o mesmo. Uma larga parte dos políticos espanhóis criticava essa opção de Felipe González. Ele fez essa obra. Isso já lá vai há muito tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Mas todas as outras obras do TGV se revelaram obras que foram fundamentais para o crescimento económico dessas regiões. E hoje em Espanha o que nós temos é uma situação muito curiosa. É que quando o Governo decide não adjudicar um troço de TGV, há manifestações contra a decisão do Governo porque querem o TGV. Portanto, porque eles percebem bem que o TGV tem um impacto no crescimento económico. O Sr. Primeiro-Ministro, portanto, não entende a reunião de economistas que aconteceu há dias com o Sr. Presidente da República. Economistas, sim, economistas de vários quadrantes políticos, incluindo do Partido Socialista, que foram manifestar a sua preocupação ao Presidente da República relativamente às opções do Governo, nomeadamente a questão das grandes obras. Bem, eu tenho ouvido esses economistas várias vezes e respeito o seu ponto de vista. Mas não concordo com o meu. Eles. Não concordo. Agora não entendo muito bem, têm direito a ter o seu ponto de vista. Espero que respeitem também o meu. Alguns deles são do Partido Socialista, como sabe. Alguns... Sim, estava lá Pina Moura, por exemplo. Sim, é militante do Partido Socialista. E então?
E então, nós também no Partido Socialista temos gente que pensa de forma diferente. Isso é muito aceitável. Eu não vejo nisso nenhum problema. Final. Viu aí um problema? Olha, eu não vejo problema nenhum. Não, eu só queria saber... Nem me importa nada quando o Dr. Pina Moura exprime Só queria saber qual era a sua opinião sobre esta reunião dos economistas com o Presidente da República. Não tenho opinião. Acho que as pessoas são livres de exprimir o seu ponto de vista e se a querem levar ao Sr. Presidente da República, depois façam favor. Eu já a conhecia porque os dois tantas vezes na televisão... Faltam 10 minutos para acabarmos a entrevista. Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos e, portanto, eu faço-lhe uma pergunta sobre a questão das presidenciais, que, enfim, que também é um assunto que está em cima da mesa. Porquê é que está a ser tão difícil ao PS apoiar Manuel Alegre? Bom, nós não decidimos apoiar Manuel Alegre. O que nós decidimos no último Secretariado Nacional foi ouvir vários órgãos do partido. E vou fazê-lo. Vou reunir-me com o grupo parlamentar, vou-me reunir com os presidentes das federações e depois teremos uma reunião da Comissão Nacional. Nessa altura anunciaremos a nossa decisão. Então não está nada decidido em relação a Manuel Alegre? Mas pensava que estava alguma coisa decidida. Qual é a sua posição em relação à candidatura de Manuel Alegre? Desculpe, na altura eu apresentá-la-ei. Eu sou o líder do partido, sei bem quais são as minhas responsabilidades. Na altura, na Comissão Nacional, já não falta assim tanto, será... no dia 30 de maio. Estou a sentir falta de convicção da sua parte em relação a este momento. Mas isso sabe, essas interpretações psicanalíticas nem sempre são verdadeiras, não. O senhor é que está a sugerir essas interpretações psicanalíticas? Não estou, mas bom, a Judite Sousa é que faz muitas considerações políticas baseadas na body language. Às vezes isso engana. Não podemos dedicar... A questão não é de convicção política, a questão é de timing político e tempo político. O tempo é uma questão muito importante em política. E para as entrevistas também é esse problema com que nós temos neste momento. O senhor, neste momento, está a ser visado numa comissão de inquérito que está a decorrer no Parlamento, destinada a apurar se mentiu ou não quando se pronunciou no Parlamento sobre o negócio PT-TVI. Não teria sido mais fácil, pergunto-lhe, perante as respostas que deu ontem à comissão de inquérito, dizer sim, sabia do negócio pela imprensa, mas nunca dei instruções? Desculpa, mas foi isso exatamente que eu sempre disse. Eu sempre disse que nunca sabia. Ontem, que não sabia. Ontem, admitiu que tinha lido algumas informações sobre isso. José Alberto Carvalho, desculpe, não leva as pessoas ao engano. Peço desculpa, isso é muito sério. O que eu disse nas minhas respostas é que tinha visto notícias nos jornais às quais não sabia se devia ou não de atribuir fundamento. Nem conhecia sequer nem sequer me preocupei com... Ouça, vem tantas notícias nos jornais, eu tinha ouvido tantos rumores sobre a Prisa que tinha necessidades de financiamento e que estava a pensar vender parte dos seus ativos. E o que é que lhe pareceu o negócio quando leu nos jornais? Desculpa, José Alberto Carvalho, a questão não é essa. Desculpe, mas isto é muito sério. A questão é a seguinte. Eu disse no Parlamento que nunca o Governo deu orientações à PT para fazer fosse que negócio fosse. Nem sugeriu. E disse também que não tinha conhecimento do negócio. É isso que mantenho. E o que eu lamento é que há meses a fio, que políticos afirmem que eu menti sem apresentarem nenhuma prova. Repara no que isto significa. Quando alguém diz você não faltou à verdade, tem que provar. Porque se não provar, fica indignificado para sempre. E o que eu lamento é este espetáculo lamentável e até escandaloso de uma comissão de inquérito durar meses com o único objetivo, atingir-me pessoalmente, sem nenhum elemento que os leve sequer a formular a pergunta. Porque eu tenho direito a saber o seguinte, em que é que se baseiam para duvidar da minha palavra? Mas fizeram-lhe 74 perguntas, ou 76. É verdade, muitas delas repetidas, mas é verdade, e respondi a todas. Hoje... Agora, o que eu lamento é que nessa comissão de inquérito se tenha chegado ao ponto que se chegou de prolongar a comissão de inquérito com um único objetivo, instrumentalizar as instituições para atacar um político, sem nenhuma razão objetiva. Qual é o facto? Qual foi o depoimento? Qual foi o documento em que se podem basear para dizer que... O senhor está preparado para responder a novas perguntas, porque essa questão hoje foi suscitada durante a tarde na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estou preparado para tudo. Depois do que eu passei, estou preparado para tudo. E nada temo. Como dizia Fernando Pessoa, cheio de Deus, não temo o que virá. Porque nada do que vier será maior que a minha alma. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, vamos ter que ficar por aqui. Haveria ainda mais algumas questões para levantar, mas o tempo esgota-se. Lamento não ter. Muito obrigado por esta entrevista. De resto, convido os nossos espectadores, que têm televisão por cabo, para acompanharem de imediato na RTP numa análise e comentário a esta entrevista do Primeiro-Ministro José Sócrates, num momento particularmente difícil da governação e da situação das finanças públicas em Portugal, bem como noutros países europeus. Boa noite. Boa noite.